Oi! Esse é o Bloco Speaking, episódio 3. No episódio anterior, nós tratamos da questão independente da prova oral do TOEFL. A gente viu um exemplo de resposta e discutiu estratégias para ter o melhor resultado nessa parte do exame. Se você não viu ainda, dá uma olhada na playlist TOEFL IBT. Como ter o melhor resultado, português. Para assistir em português e TOEFL IBT, How to Get the Best Score of English. para assistir em inglês. É só procurar pelo Bloco Speaking, episódio 2. Como a gente falou no episódio anterior, agora a gente vai começar a explorar a parte integrada do exame. Na prova oral, a primeira questão integrada é chamada de Fit and Explain. Se você está usando o livro em português, veja as páginas 88 a 93 para encontrar informações detalhadas sobre essa primeira seção integrada. Se você está usando o livro em inglês, veja as páginas 86 a 91. E se você não tem o livro ainda, clique no link na descrição desse vídeo para visitar nosso site e pedir o seu. Então, lá vamos nós. Na parte integrada da prova oral do TOEFL, a gente precisa ler textos e ouvir gravações que trazem informações que a gente vai precisar para gravar as respostas. Então não é só a fala que está sendo avaliada. Saber bem direitinho o que a gente precisa fazer é a chave para se ter o melhor resultado no exame. Na primeira questão integrada, a gente tem que ler um texto entre 80 e 110 palavras, sobre um assunto relativo a universidades. O tempo dado para a leitura é proporcional ao tamanho do texto. Depois da leitura, você escuta uma gravação, em torno de 1 minuto de duração, de uma conversa entre duas pessoas, sobre o mesmo assunto que você leu no texto. Depois de ler o texto e ouvir a gravação, vem a pergunta, e você precisa das informações do texto e da gravação para responder. Eles dão 30 segundos para preparar a resposta, e 1 minuto para gravar. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor? Olha aí. Big University is planning to introduce parking fees. Read the announcement from the president of Big University about the introduction of parking fees. You will have 45 seconds to read the announcement. The university has decided to introduce parking fees for all students beginning next semester. For the past 5 years, the university has been working with City Council to increase and modernize public transport services to campus as part of a plan to reduce the flux of private vehicles. The new fees will encourage students to use these services instead of driving to campus. This measure will help reduce greenhouse gas emission and free space currently used for parking to be used to build much-needed extra facilities to accommodate our increasing number of students. Now listen to 2 students as they discuss the announcement. Did you know the university wants to start charging us for parking on campus? No, I didn't. Right. What do you think about it? Don't know really. I live on campus, it won't affect me. So what? It won't affect you. I want to know what you think of it on principle. If you think it's right. Ah. What are they doing this for? They say it is to help the environment and free space to build new facilities. Oh. I think it's all right then. How can you be so naive? What do you mean? You just said it was for a good cause. No, I didn't. I said they say this, but I don't believe them. Why not? To start with, the routes and timetables of the public services they propose do not suit the majority of the students who drive here, so they will make no impact at all on the flux of cars to uni, as they say. So no reduction in greenhouse gas emission, no helping the environment. But what about freeing space for building new facilities?
They don't even need the space. Haven't you noticed how many of the buildings we have on campus are underutilized? I seriously doubt they are going to build any new facilities. They just want to increase their revenue. That's what I reckon. Como é que a gente responde essa questão? Seguindo a primeira regra de ouro do exame de proficiência, vamos fazer exatamente o que a questão está pedindo, que é dizer a opinião do falante e explicar por que o falante tem essa opinião. É isso que sempre acontece nessa questão. Como a gente já sabe que tipo de informações nós vamos precisar nas respostas, opiniões, razões, motivos, a gente presta atenção nesses pontos quando lê o texto e ouve a gravação, e faz aquele resumo esquemático que a gente viu aqui no curso. Se você ainda não viu, tem um link na descrição, e o vídeo também está na playlist. Tem um em português e um em inglês. Aí, é só identificar a posição do falante. Nesse caso, o homem é contra a cobrança de estacionamento. Geralmente é isso que acontece, o falante é contra. A gente percebe isso pela maneira com que ele fala, e porque ele diz que não acredita nos motivos da universidade, e acha que a cobrança das taxas é só para aumentar o lucro. Então, quais são os motivos? Em linhas gerais, a universidade alega que quer diminuir o fluxo de carros para reduzir a poluição, e que tem trabalhado com a prefeitura para melhorar o transporte público para a universidade. O falante diz que as rotas e horários dos transportes públicos propostos não atendem às necessidades da maioria dos alunos, então vão continuar usando os carros e não terá impacto na poluição. A universidade diz que vai usar o espaço dos estacionamentos para construir prédios novos, para acomodar o aumento no número de estudantes, mas o falante diz que os prédios atuais não são bem aproveitados, então não precisa construir mais. Vamos ver como ficaria uma resposta? The man is against the university's decision to charge students for parking on campus. He says that the public transport services said to have been improved are not suitable to the majority of the students who drive to the university, so there will be no reduction in the number of cars in that area, which means there will be no benefit to the environment. He also says that the university has plenty of free spaces in the buildings they have on campus and therefore there is no need to build new facilities, since the ones already built are not being used to their capacity. According to the man, the intention of the university is not to reduce the emission of greenhouse gas or improve the campus, it is purely financial. He says they only really want to raise their profit with car park fees. That is why he is against the decision. Esse foi o Bloco Speaking, terceiro episódio. A gente começou a explorar a parte integrada da prova oral. Vimos um exemplo da primeira questão integrada, estratégias para responder, e um exemplo de resposta. Não perca o próximo episódio do Speaking. A gente vai começar a examinar os critérios de avaliação, para saber, bem certinho, como precisamos nos preparar, e o que fazer para ter o melhor resultado na prova oral. Nas páginas 99 a 117 do livro, você encontra tudo sobre os critérios de avaliação da prova oral. Até mais!